nossa bandeirolinha, esse modelo aqui que eu vou estar usando. Vou usar esses dois tecidos de tricoline. Você pode também estar fazendo no feltro. Vou usar o viés, tô usando o viés mais largo. E tento colocar junto com as cores para ficar bem legal. E vou estar fazendo na máquina de bordado, mas se você quiser, você pode só fazer a bandeirola e colar a letra em feltro em cima, ou escrever com caneta para tecido também, tá? Então, pra tá bordando, eu não vou cortar antes, a gente vai riscar. Esse aqui, como eu não vou bordar, eu vou deixar ele separado. Aqui eu abro o meu tecido, ó, e eu vou medir o meu bastidor. Vou cortar assim pra economizar tecido. E aí, nós vamos, depois que a gente recortar, nós vamos riscar aqui, ó, tá? Um pra cima e o outro pra baixo, pra gente fazer a letra bem no meio. A palavra que eu vou estar fazendo só vai 4 letras, então eu só cortei 2 tecidos aqui, porque vai 2 letras em cada. Depois eu vou passar esse tecido aqui ainda, tá? Então, vou centralizar mais ele aqui. E vou tá riscando aqui. É só pra gente saber aonde você vai centralizar a letra, tá? E agora eu faço o outro ao contrário aqui. Gosto de deixar mais próximo pra não ter nenhum problema com a centralização no bastidor depois. No meu bastidor, eu vou estar utilizando camadas de TNT, tá? Então, eu vou colocar aqui, porque depois eu vou deixar por dentro mesmo esse TNT. Ó, e vou centralizar o meu desenho aqui. Agora, é só a gente ir na máquina de bordado e vamos fazer o bordado da letra aqui no meio. Aqui a atenção é você ver o tamanho, ver se ele tá dentro do local que você quer. Ó, ele não pode estar muito na beiradinha, porque a gente vai fazer a costura, vai fazer a vira. Então, ó, aqui eu tô medindo certinho, vendo o tamanho que ele tá. Eu vou dar uma aumentadinha. Vou centralizar agora de novo. Já aumentei o tamanho que eu quero, então eu gravo esse número aqui, que é o número do tamanho da minha letra, para quando eu for fazer as outras letras, eles ficarem tudo igual. Isso quando você faz diretamente na máquina, quando você faz diretamente no programa do computador, não tem problema, tá? Mas tem que guardar esse número para todas as letras ficarem do mesmo tamanho. Ó, uma dica que eu vou dar para vocês, quando eu tô fazendo o espaçamento aqui para ver aonde que ele vai dar, ó, eu dou uma olhadinha aqui pra ver se ele tá ficando na mesma reta. Se você quiser riscar, marcar de certinho, também não tem problema, tá? Então, eu vejo, ó, se ele tá ficando na mesma altura que o outro, tudo certinho. E aí, lembrando que desse lado a letra tem que estar pra cima, tá? Ele ficou assim, agora eu vou bordar o outro, que eu vou bordar Baby. É mais pra mostrar pra vocês o modelo, né? Então, eu vou bordar Baby, depois eu vou acabar mandando pra algum cliente de brinde. Então, vou agora bordar o outro, o B e o Y, e aí eu trago aqui, a gente vai tirar, mas por enquanto eu já vou tirar aqui, ó, já vou tirar ele do bastidor, vou deixar reservadinho e a gente termina o restante depois, ó, já com o TNT embaixo aqui, que a gente vai usar ele pra dar uma sustentaçãozinha aí na nossa bandeirola. Olha que fofa, gente, já tô amando. Bom, gente, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, estou com um aqui. Já tenho 2 aqui pronto, mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Eu venho aqui com alfinete, coloco um na base de cima. Tá vendo que eu não recortei do bastidor, olha, ele ainda... Eu não recortei o TNT, ele ainda tá do mesmo jeito. Então, eu venho aqui, coloco um alfinete aqui.
e coloco um alfinete aqui embaixo. Gente, se quiser fazer com manta no meio aqui, aí também fica a teu critério, tá? Eu já gosto de fazer assim com TNT mesmo, que daí também não precisa colocar a intertela na máquina, eu gosto de botar direto na máquina de bordado no TNT mesmo. Quanto mais grosso, melhor. TNT, a gramatura do TNT, tá? E eu venho aqui agora que eu recorto, ó. Faço esse recorte aqui. Bem onde a gente já tinha feito a demarcação. Se você tem dificuldade em centralizar o bordado, faz o bordado primeiro, depois vem... Cadê o meu molde? Tá aqui. Depois vem com o seu molde em cima do bordado, centraliza e risca pra recortar, tá? Mas como eu já tenho facilidade, já faço direto assim. Ó, feito o recorte, agora a gente corta do mesmo tecido, nós cortamos um pedaço do tecido pra colocar junto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, eu corto o tecido um pouquinho maior do que o meu triângulo. Eu não gosto de cortar do mesmo tamanho, porque às vezes ele pode escapar, alguma coisa assim, então eu corto um pouquinho maior, tá? Então, ó, é só cortar do mesmo, ou até do tecido diferente, aí fica a teu critério. E aí, nós vamos colocar aqui junto com tudo isso e vamos lá pra máquina costurar. Aqui, ó, eu peguei só o mesmo, eu peguei o tecidinho que eu quero na ponta, o forro que eu quero igual, todos eles, e 2 camadinhas de TNT, para fazer a bandeirolinha do começo e do final. Eu já tô com todos aqui, ó. E agora, nós vamos passar a costura. A costura, ela vai ser da pontinha, venho, faço essa curva até aqui. Aqui em cima, nós vamos deixar aberto, que depois nós vamos vir com o viés, tá? Então, vamos lá passar a costura. Essa costurinha aqui, só em volta, deixando um pezinho de máquina, faço um retrocesso aqui e aqui. Se você não fizer o retrocesso aqui, quando você for virar, ele vai acabar abrindo, tá? Então, agora eu venho aqui, tiro todo esse excesso. Vou costurar o restante e depois nós vamos virar todos eles juntos daí, tá? Ó. Agora é só a gente virar pra continuar, passar o viés, tudo bonitinho. Vou fazer nos outros. Já fizemos neles todos, já cortei. Agora, nós vamos virar pra poder passar. Então, pra virar, ó, tecido com tecido, eu venho aqui com cuidado. E aí, nós vamos passar. Nas partes que nós temos o bordado, nós vamos usar uma fraldinha. Por quê? Porque esse fio, ele derrete do bordado, tá? Deixa eu até diminuir um pouquinho meu ferro aqui. Então, vou virar aqui com vocês. E aí, aqui depois, gente, é opcional, se você for passar uma costurinha em volta. Eu acho que se passar uma costurinha em volta, ele dá um acabamento mais legal. Mas, se você não quiser, ó, ele fica bem bonito também. Como ele tem o TNT embaixo, ele dá essa sustentação. Eu tô achando que nesse aqui eu até nem vou passar a costura mesmo, tá? Ó, aí você passa com a toalhinha. Olha aqui que bonitinho que ele já ficou, tá? Então, é isso aqui. Então, vou fazendo em todos, e aí nós vamos lá na máquina com o viés pra finalização. Bom, ó, aqui já estão, tudo bonitinho. Eu passei uma costurinha aqui em cima de segurança, tá? E refilei também, que eu acho que fica bem melhor pra gente trabalhar agora. Então, feito isso, você coloca todas as letras e vê se a palavra que você quer tá certa. Porque isso aqui dá problema depois, tá?
E aí, nós vamos vir com o nosso viés. O viés, ele tem que ficar sobrando um pedaço para fora, para a pessoa poder amarrar, para ela poder botar no lugar que ela queira, ou no berço. Eu sempre deixo esse pedaço aqui com 70 centímetros. Então, você vai, ó, deixar 70 centímetros para fora aqui e nós vamos dar início aqui. Eu faço daqui para lá depois, que para mim é o jeito mais fácil de fazer. Então, ó, você vai vir por baixo aqui. Nós vamos costurar assim, eu vou colocar um alfinete aqui só para vocês terem ideia de como que vai ficar. Ó, nós vamos costurar aqui nessa ponta, ó. Tá vendo aqui esse detalhezinho aqui do viés? Nós vamos costurar. Ele vai rebater essa costura por cima, olha que bonitinho que vai ficar. Tá? Então, é dessa forma. E aí, eu venho, deixo um dedo, coloco a outra letra. Deixo um dedo, coloco a outra letra. Fica aqui para não errar as letras. Colocou todas as letras, vem daqui para lá, colocando uma por cima da outra, ó. Que aí, quando você for costurando, não tem problema, você sabe qual primeiro essa, depois a outra, tá? Então, vamos na máquina agora, lembrando de deixar 70 centímetros para fora aqui. Ó, aqui, nós vamos deixar... Tá vendo essa dobrinha do viés? Ó, nós vamos deixar ela sobrando lá pra fora, ó, tá? E nós vamos costurar aqui, porque eu preciso dessa sobra pra finalizar depois aqui a peça, tá? Então, eu venho aqui, ó, e nós vamos fazer um retrocesso e vou deixando isso aqui pra fora. O certo, a gente geralmente não faz isso, coloca na mesma reta. Mas tá vendo aqui, termina a minha bandeirola, ó, e eu tô deixando isso ali pra fora, tá? Depois vocês vão entender tudo isso. E venho fazendo um pezinho de máquina. Ó, agora eu venho com a letra Y, deixo um dedo. Ó, tá vendo? Vou deixar aqui pra fora e venho costurando. Ou você pode costurar encostadinho também, não tem problema, tá? Eu já vou mostrar pra vocês como é que ficou essa costura. Venho agora com o meu outro B, sempre confira as letras também, tá? Confere tudo certinho. Olha aqui como é que ficou, pessoal, tá? Por que que a gente deixou esse espacinho? Vou mostrar pra vocês aqui. Ah, olha só. Aqui eu venho, meço e corto do mesmo tamanho as duas faixinhas, tá? A outra faixinha. E aí sim que eu tiro do meu viés, senão eu vou fazendo assim. Ó, porque aqui, depois eu tiro esses fios aqui. Por que que a gente fez essa costura aqui, ó? Deixa eu tirar esses fios aqui pra poder visualizar melhor. Ó, o meu viés, ó, tá vendo que ele ficou pra fora, que era assim mesmo que eu queria, ó, todo ele ficou pra fora. Por quê? Porque agora a gente vai colocar ele pra dentro e vai virar esse viés. E vamos rebater a costura aqui. Certo? Deixa eu botar aqui pra vocês entenderem como vai ficar. Ó, no final ele vai ficar isso aqui. Por que, então, fazer daquele jeito? Porque eu preciso que isso aqui fique um acabamento, ó. E tá vendo aqui, ó? Ele já vai ficar pra dentro e a gente vai fechar o viés, ó. E aonde vai ficar a nossa faixinha, ó. Ele vai ficar todo o acabamento bem bonitinho, tá vendo? Então, é isso. Então, vou começar desse lado aqui, ó, deixando o viés pra dentro. E vir aqui pra gente fazer o acabamento, tá? E venho passando essa costura bem certinho por cima. Então, ó, o meu viés aqui, ele vai ficar assim e eu vou dobrar por cima. Por isso que você tem que usar o viés largo. Se você quiser, ah, vou puxar tudo e vou virar tudo. Pode também, só que daí o acabamento aqui no final da faixinha, ele não vai ficar legal, tá? Então, o que que eu faço, ó? Dobrei, deixo esse pedaço aqui a mesma distância, ó. Tá vendo ali, ó? Ele já ficou dobrado. E faço essa vira aqui. Se você achar dificuldade, faz da forma que você achar melhor, tá? E agora, eu venho passando uma costura por cima. Passo da nossa bandeirola, e aí ela tá finalizada, gente. Olha que bonitinha. Isso aqui você pode usar muito seus retalhinhos que você tem aí no seu ateliê. E as mamães gostam bastante. Eu costumo mandar sempre como brinde, mas você pode estar vendendo junto com o kit mêsversário, tá? Então, ó.
Na parte da alça, é só você ir dobrando, ó, que ele já vai ficando do jeito que é quando você faz o viés lá na bandeirola daquele jeito, né? A colocação da bandeirola daquele jeito, que eu mostrei pra vocês, ele já vai automaticamente ficar isso aqui no final. Então, é só você ir dobrando um por cima do outro, ó, e fazer a costura. E no final eu não faço acabamento, eu deixo assim mesmo. Mas se você quiser, pode estar fazendo um nozinho também, ó. Ó, esse é o final. Aqui temos a peça finalizada, olha que fofura. Coloquei uma etiquetinha aqui do meu ateliê. E vou pendurar para mostrar como que fica maravilhosa essa peça. Olha a fofura que ficou, meu povo, que coisa mais linda! Fácil de fazer, rápido, barato. A pessoa pode amarrar no berço, na cama, se for uma criança um pouquinho maior. E dá pra... Até em foto, no mêsversário da minha filha, eu usei numa árvore e ela na frente ficou lindo, lindo, lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!